Meu nome é Bantu Tabacissa Mackenzie Antônio. Eu sou angolano e congolês. Quer dizer, eu tenho dupla cidadania porque meu pai congolês, minha mãe angolana. É por isso também eu pertenço a dois países. Bom, porque eu estou aqui no Brasil. Foi uma história muito triste na minha vida. Eu fui crescida no Congo, fiz meus estudos, tudo lá, se formei na arte, história e geografia, sou músico também. Então a culinária aprendi com a minha mãe, Mamãe Senga Isabel. Minha mãe, ela que me iniciou, que me incentivou a trabalhar, porque é uma tradição da gente para não pode morrer. Falar se queria alguém, continua com essa riqueza da gente, da culinária. Então é por isso que eu, nos 5 anos de idade, já comecei ajudando a mamãe. Aquela coisa como ajudante normal, criança ajudando a mãe dele, quando eu vi já se foi. Como mamãe já tinha também escola da culinária, aí eu também ajudava lá e virou também aluno da minha própria mãe. Hoje, é por isso também sou chefe da culinária africana. Então, saí no Congo, objetivo ir na terra da minha mãe, de Mamãe Senga Isabel. Para conhecer, porque lá também tinha parentes, família, os avós, estavam lá. Na região chama Uige, no norte da Angola, né? Aí depois disso, eu tenho que sair da província e vir para Luanda, na capital de Angola. Só que quando cheguei na Luanda, meu objetivo é montar as atividades, porque eu sou um homem que gosta muito de fazer minhas atividades assim, de cultura, porque está na veia. Aí montei uma centro cultural dentro de Luanda. Aí chegou o convite de um partido chamado UNITA, um partido da mudança de Angola. Esse partido tinha o objetivo de mudar o país, né, por esse sistema, pode dizer assim, de ditadura, para sair nisso aí. Aí quando eles me chamaram, eu vi a história do partido, se interessei muito. Trabalhar com o Dr. Jonas Savimbi. Aí eu falei, bom, tudo bem. Eu vi que você tem uma ideia, mais ou menos está batendo o que eu quero. Democracia já, uma coisa de verdade. Não é democracia, sabe aquela coisa, entre aspas, mas no fundo, continua a ditadura goi-goi. Eu assumi como artista de propaganda de Jonas Savimbi oficial. Então, na partida, comecei a trabalhar, fazendo campanha, tudo tal para a eleição. Então, Savimbi Jonas veio com esse espírito de povo saber ir na urna e dar voto do candidato. Só que MPLA não gostou do partido, estava no poder. Achou que não é absurdo, não pode ter que continuar do jeito que está. Só ele que manda, ele que come bem, que dorme bem, tudo isso. O país Angola é dele, ele que fabricou Angola. O que ele fez? O presidente José Eduardo Santos, tipo armadilha. Tipo, aceitou, mas no fundo, no time, não aceitou. De repente, chegou data de verdade, de votação. Voto aqui na região tal, de isso, na região tal, de isso. Então, o Jonas Savimbi comecei a liderar. Ficou, parece, só Luanda. Quando o presidente está no poder, percebi que, não, já perdi muitos os províncias. Aí estourou guerra. De repente, já preparou soldados, se chamava Atimote. Esses Atimote só foi para matar povo, criança, bebê, cão, tudo. Isso aí eu não vou esquecer jamais, porque foi um golpe muito baixo e muito, sabe, não dá explicações, é muito cruel demais. Aí eu falei, meu tio, eu não sei o que eu tenho que fazer. Aqui nessa altura, não adianta sair correndo. Vou levar o tio. Vou esperar a morte chegar aqui. Na minha casa não tem outro jeito. Aí quando estou terminando falando, aí vi já bum, aquele brutalidade. Abre essa porta, não sabe que você está aí. Foi como eu disse, vai lá, abre a porta. Eu disse, não fala, faça favor, abre a porta. Mas eles vão entrar, mas de qualquer jeito eles vão entrar. Vai lá, abre a porta.
para ele derrubar a porta. Quando ele foi lá abrir a porta, ele sentou tudo com arma, tudo o exército na casa. Quinta da casa, todo o exército com arma, AK. E você? Você mesmo não está preocupado. Estou aqui, preso. Então, eu perguntei para ele, comandante, qual o motivo que eu fiz? Para saber morrer, né? Fiz um crime? Não, porque você é da UNITA. Falou, mas se eu sou da UNITA, UNITA o quê? É partido. Como sou partido, é o partido da UNITA. Aí o comandante falou comigo o seguinte, não, o negócio é o seguinte, a gente está fazendo nosso trabalho. Mas o comandante Deus abençoe, foi legal. Depois desse meu depoimento com ele, falei, eu não estou fazendo nada errado, estou fazendo meu trabalho. Ele te falou assim, a partir de hoje você não fica mais aqui nem um minuto, porque o jeito de sumir daqui. Quando eles foram embora, aí eu saí na porta, falei com a minha tia, fica com as crianças aí, cuida aí, eu vou dar um jeito, porque problema comigo, nem com as crianças, né? O que eu tenho que fazer? Porque no aeroporto está tudo fechado. Para você entrar, só para sair, tem que ser estrangeiro. Os angolanos mesmo é complicado. Ou uma senhora da idade, uma coisa assim. Foi alguma coisa assim. Eu falei, então. Uma parte minha também foi bom porque eu, como artista, ator também, eu falei assim, agora que eu tenho que usar a minha parte de criatividade de arte. Então vou transformar a mulher. Senão não tem outro. Então usei a minha própria arte. Aí pedi roupa da minha irmã. Fez maquiagem, fez aquela coisa toda, colocou uma turbante, deixou tudo, tirei tudo barba, tudo certinho, passou aquelas pomadas de mulher, tudo tal, colocou. Aí meu irmão me desenhou tudo para essa mulher, mas não gostei muito, mas assustei, falei, mas tudo bem, sobrevivência. Aí ele me colocou no carro, porque minha irmã tinha carro lá também, na casa. Eu falei, mas como não se vai andar? Eu falei, se Deus quiser, só com fé. Entra no carro, vamos embora. Aí pegou a estrada, você está vendo os corpos no lado, sangue todo canto. Olha, é uma coisa... Quando nós chegamos no aeroporto, já estava a barreira de exército. E agora? E agora? Bom, tudo bem. Saí de lá, fiz como uma pessoa, porque maquiagem estava como uma pessoa, também uma senhora da idade. Né? Uma maquiagem tinha como uma senhora de idade. Também... Trocou um pouco a voz, tipo uma pessoa já da idade, quer dizer, comprou mesmo. Chegou lá e desceu. Quando desci, andou, cheguei lá na check-in, exército. Perdão, senhor. A senhora está aí na onde? Aí eu, aquela coisa tudo de vozinho aí, está aí no tratamento no Brasil. Tá, fiz aquela coisa toda, tá, estou doente, tá. Ele disse, passa. Entrou no avião e destinação do Brasil. E assim foi minha história. Hoje estou aqui, meu trabalho, estou apresentando no Brasil, a mesma coisa que já fiz na África. Quer dizer, lá na África já fui uma pessoa músico de espetáculo, e arte, obra de arte, não sei se você teve já minhas obras, obra de arte, mas tudo tem alinhamento de cultura africana, porque eu faço até pintura dos tribos africanas, música, folclore também africano, comida também típica africana. Então aqui hoje, aqui no Brasil, hoje em dia, estou apresentando esse meu mesmo trabalho, eu vivo com isso, aonde também eu tiro meu sustento, né? Quer dizer, parte mostrar minha cultura, através de arte, de culinária, de desfile de moda e vendendo os produtos da África, como roupa, tecidos, né? Artesanatos, e isso, e fazendo espetáculos, e dando palestra nas escolas, tanto estadual, municipal, nas faculdades, e assim que eu estou vivendo.